Sabe Aquela Música? Tudo o que você sempre quis saber sobre aquela música, mas nunca pôde perguntar. Com Marcos Vica. Salve, galera, começando aqui mais uma edição do podcast, programa da Rádio Mix, Sabe Aquela Música. A gente sempre fala sobre canções incríveis e hoje nós vamos falar de uma nova música de uma banda incrível, que é a Fresno. Muito obrigado, meus amigos, de vocês estarem aqui pra gente falar sobre uma música nova, né? Um álbum novo, primeira parte de um álbum novo. Então, antes da gente entrar na música propriamente, vamos falar um pouquinho do álbum, desse momento. É um álbum que foi anunciado como parte 1. Tá, como é que isso foi? Qual que é o plano pro álbum? O plano é que hoje em dia tá numa cultura que acontece muito rápido, né? E a gente sempre vai do ponto de, a gente faz coisas que são feitas pra se sorver com mais tempo, saca? E às vezes, por exemplo, tu vê muitos artistas assim no pop, é a coisa mais comum que existe, né? Single, Sim. feat, cada 2 semanas, assim, um artista pop normal, a cada 2 semanas tem um lançamento. E com a gente, não. A gente tem um pensamento que é mais. A gente ainda foi criado no tempo do álbum, no tempo do disco, no tempo da música de trabalho, que fica um tempo pra galera conhecer e tal, então tudo é mais devagar. E a gente achou também que lançar o disco todo numa lapada só ia ter esse problema, que é um problema normal, que é tipo da galera 3 meses depois falar assim: e aí, o que tem de novo pra nós? E não, a gente também, acho que é trazer um pouco desse sentimento de calma, trazer atenção pras músicas, sem deixar aquelas que ficam pro final, que às vezes as pessoas nem chegam lá, porque tu pega um CD pra um álbum, né, pra ouvir num trajeto ali pro supermercado, pra academia, tu não chega nas últimas. E também, a gente também pensa muito no jeito que vai contar a história. E a gente percebeu que essa história é uma história pra ser contada em 2 atos, que a gente pensa no primeiro e no segundo a gente faz também ele ter o mesmo peso do primeiro, entendeu? De músicas. O que a gente vai botar nesse segundo que vai ser tão incrível quanto o que a gente botou no primeiro? Mas também o principal é pra prolongar essa temporada de lançamentos, pra não ser um grande tiro de canhão que às vezes é difícil de manter. A gente já sentiu isso em outros álbuns, né? Nossos álbuns sempre tem ali entre 11, 12, no máximo 13 músicas. E acontece de a gente lançar o álbum inteiro e a gente vê que a ordem às vezes influencia as coisas, e as músicas mais pro final do CD ou do disco acabam sendo às vezes menos valorizadas justamente por causa disso. Foi o que ele falou. A gente tava falando em off aqui, né? Vai ouvindo música no caminho a pé pra academia, eu tenho 20 minutos pra escutar, ouve as primeiras 5, aí outro dia tu ouve inteira, mas outro dia ouve metade de novo, e acaba dando uma distorção pras primeiras músicas. E talvez uma solução, talvez tenha sido uma ideia ruim, não sei, mas uma das soluções que a gente pensou é ter esses 2 momentos diferentes de valorização pra todas as músicas. Isso. Eu vi o álbum e quando chega ali no interlúdio, que é o final, parece que parece o ponto de conexão pro próximo, né? Ou eu tô errado? Bem isso. Porque assim, vem ali, é um poema, né? Um quadro recitado, e ele vai crescendo, né? E aí no ápice, né? Eu nunca fui embora. Acabou. Né? Fica aquele cliffhanger, assim, né? Parece que você tá assistindo lá O Senhor dos Anéis. Isso. E aí no meio da tela preta. Acabou, mas vai continuar. E aí vem sobe créditos. Mas é isso. Com cenas do próximo episódio. E a gente seguia muito pela experiência cinematográfica, sempre, né? Acho que música, assim, é uma coisa que, apesar de ser auditiva, assim, tu sempre pensa numa imagem que tu vai fazer surgir na cabeça das pessoas com aquilo. E sim, o disco ele vem numa sequência, as músicas têm uma diferença entre elas não têm muita irmandade, assim. E aí, isso aqui é o primeiro lado, mas ao mesmo tempo, tipo assim, fazer com que a parte 1 também tem um fim, entendeu? Sim. É muito assim, encerra a parte 1, mas que no fundo, na verdade, tá encerrando a primeira metade do álbum. É isso. É muito legal isso. E eu nunca fui embora. A gente vai falar agora um pouco da história da música e tal, que também é o nome do álbum. Como é que vocês pensaram? Bom, é um nome forte, é um nome emblemático, talvez, né? E considerando que aí fazem 20 anos o lançamento do primeiro álbum. Tem mais. Como é que vocês pensam? Faz tempo. É 20, né? Ou não? Foi 2003. 2003 no caso. 2003, então 21 anos, né? 21 anos. Ano passado a gente lançou ali um especial de 20 anos. E como é que... Então me fala, como é que assim... a gente vai falar da canção e o fato dela ter sido a música escolhida pra nomear o álbum. Como é que rolou isso? Você fala assim, não, essa aqui é o que
a canção, ela representa, o álbum representa o momento? Como é que vocês trabalham isso? Eu acho que quanto mais discos tu faz, essa também é a razão por que todas não. Essa também é a razão porque tantas bandas a gente sente elas piorarem, né? Sabe assim, o 10º disco dos caras, sabe? Normalmente a banda ela não consegue se desapegar do peso da história dela. Certo. E aí, ou simplesmente fiz uma música aí, vira tipo assim, não, mas vamos ver se essa é a música mesmo, sabe? E aí as bandas começam a ficar com medo, né? Principalmente as que fazem sucesso, né? Então, é um bagulho que eu tento nunca ligar, que é justamente assim, esse apego de fazer, de ter uma pretensão, assim, de pensar na música como algo mais do que uma simples música que tem que ser a mais linda possível e tal. E tudo isso para dizer que se tem uma coisa que a gente também preza muito, a gente é um pouco, qual é a palavra? Meio místico, assim, nessa coisa dos nomes dos discos, que a gente cresceu com discos que tinham nomes muito fodas, encartes que tinha muitas camadas ali pra consumir, né? A gente ainda é assim, ainda compra vinil, sabe? E aconteceu que a partir de um álbum que se chama Sua Alegria Foi Cancelada, a gente percebeu assim que sempre no disco, se tu pudesse mostrar só uma música, sempre tem uma que tu fala assim, essa aqui é a que amarra tudo. Ela não necessariamente, às vezes assim, ela não quer dizer que ela é melhor, não quer dizer que ela é mais pop, não quer dizer que ela é mais nada, mas é a música que traz meio que o manifesto do álbum, né? E no Sua Alegria Foi Cancelada, 2019, tinha essa música. Se tu visse só ela, talvez tu guiasse até a tua audiência. Tá, mas o disco é assim, porque é uma música super patriótica, porque ela fala sobre um sentimento muito lento e dolorido e ao mesmo tempo sem força pra viver e tal. Pô, o disco é assim? Não, ele não é nada disso, mas aquilo ali é tipo um trailer de um filme, né? Sabe quando o trailer tem música que nem toca no filme? Sim. É o que mais tem hoje em dia, né? Sim. E então assim, e no Vou Ter Que Me Virar a mesma coisa. A gente veio com uma música que se chama Vou Ter Que Me Virar, que é a música que abria o nosso álbum, agora o último que a gente tinha feito. E também é uma música que... Mas ela também tem nome... Assim, a frase já diz um negócio, né? Porque Sua Alegria Foi Cancelada foi um disco que teve uma turnê de 7 shows, dos 40 que a gente queria fazer, e veio a pandemia e cancelou a alegria de todo mundo. E é um nome profético, né? Porque a nossa alegria foi cancelada mesmo. E foi um disco que as pessoas ouviram muito durante a pandemia. Muitos fãs novos surgiram porque bateram de frente com esse disco. E o pessoal em casa, né? Ouvindo música mais do que nunca, né? Tendo tempo pra ouvir música. Esse disco foi bem consumido. E aí... Durante a pandemia começamos a fazer o Vou Ter Que Me Virar, que saiu ali no final de 2021. E também, vou ter que me virar, né? Tipo assim, uma música que fala que eu vou ter que me virar. E no caso foi muito o que a gente fez durante aquele período. E também um lance de deu pra pensar bastante na vida, né? Teve gente que pensou até demais e teve problemas, todos os tipos de problemas de saúde mental possível. Mas deu pra repensar muitas coisas da banda, deu pra, tipo, trazer, sabe, autoanálises, assim. E também, aí começa a virar uma tendência. Nosso disco sempre tem que ter uma música que diz tudo sobre o disco, né? E Eu Nunca Fui Embora, no contexto da letra, é uma música sobre um relacionamento que tem seus altos e baixos, mas o cara tá sempre ali, tipo assim, beleza que acontece todas essas coisas, mas eu tô aqui, entendeu? Mas também, duplamente, o álbum se chamar Eu Nunca Fui Embora já é um bagulho que diz muito sobre a história da Fresno. Eu ia falar isso. Quando eu li sobre a música, mas não tinha ouvido a música ainda, isso é uma coisa que me ocorreu. Se a letra não tinha a ver com isso. Foi totalmente uma coisa que a gente sabia que ia causar essa... total. A pessoa vai lá ouvir a música, ela nem fala sobre a Fresno, né? Mas o disco fala sobre a Fresno. O poema lá, o interlúdio que tem no final, explicita muito isso, né? Repete muitas vezes esse verso. E sim, é um jeito de dizer com um álbum, sem precisar nem dizer que, tipo assim, a banda nunca foi embora, está aí há muito tempo, saca? Às vezes, teve já momentos de super exposição, momentos que a gente ficou mais quietinho. E nem por culpa nossa, porque a gente sempre igual, mas sabe, a atenção de mercado, de mídia, de tudo, assim. E a gente, só que assim, dentro da banda, no caso hoje nós três, meio que nunca mudou nada, assim. Vamos fazer um disco? Vamos fazer um clipe? Vamos assim, fazer uma música mais assim, mais assado? Vamos tocar não sei aonde que a gente não tocou? Vamos pensar em fazer, sabe? É tudo um negócio muito simples, né? Não tem grandes viagens, assim.
E isso faz muito parte, assim. Então, pô, o nosso primeiro disco tem mais de 20 anos. É muito parecido, assim, o processo, o jeito que só foi, claro, melhorando. Sim, Como pessoas também, sabe? Evoluindo. Uma jornada de evolução. E eu acho que esse é o bagulho mais bonito da Fresno, assim. Pra um cara que às vezes vai conhecer agora, ou um fã que conhece, quer explicar pra outras pessoas. É tipo assim, a história da gente, ela está toda documentada, assim. Nosso primeiro disco é a gente aprendendo a tocar. No nível de escola de música mesmo, assim. Nível de escola de música no começo, né? Escola de música no final do curso, né? Tipo assim, iniciante mesmo. E tá lá. Já eram minhas letras, já era as coisas que a gente queria dizer. Já tinha um jeito, assim, eu quero dizer desse jeito, cantar desse jeito. Então, antes de ser até apresentável, sabe? E também antes de ter... Eu não sabia nada sobre mercado independente, sobre underground... Sobre gravador, não sabia nada. Ele simplesmente fez as músicas assim, como é que faz pra gravar, não sei o quê. Eu lembro que tinha uma gravadora lá em Porto Alegre que tinha um selo local. O Rock Gaúcho era um negócio muito grande em Porto Alegre. E aí eu lembro que tinha um monte de CDs, assim, das bandas gaúchas super bombadas. Aí tinha um selo, né, Antídoto. Aí eu olhava assim, pô, selo Antídoto lança várias bandas gaúchas, né? Aí eu, nossa, ela ali é muito perto do colégio. Aí eu fui lá um dia... Oi, tudo bom? Eu sou o cara da Fresno. Tem umas músicas aí que a gente quer mostrar e tal... Aí o porteiro assim, tá, peraí. Aí foi atendido lá pelo cara, um diretor assim da gravadora. E aí o cara ouviu assim, ficou ouvindo ele. Pô, legal isso aqui, mas aí ele deu umas dicas muito furadas assim. Mas o cara ouviu, o cara foi super gente boa. Deu uma atenção. Mas então, tinha essa coisa de... Eu não sabia que era... Talvez várias pessoas teriam vergonha de fazer isso. Ou tipo, mas ainda não tá apresentável. Porque eu mostrei pra ele com certeza um bagulho tosco assim. Não, mas é um tipo de ingenuidade até bem honesta, assim, bem sincera. Até porque, não por exemplo... Não sabendo que era impossível. Não sabendo. Essas coisas. Nessa época aí, por exemplo, esse nosso primeiro disco, que é de 2003... Ele tem suas falhas bem grandes de gravação e de tudo mais. Muitas bandas que têm discos semelhantes... Não publicam eles não estão disponíveis no streaming. Como uma demo, é uma conta como uma demo. Extrema. A gente faz questão de colocar, tá lá, pra todo mundo escutar. Mas a gente regravou ele agora, 20 anos depois, ano passado, regravou algumas músicas, porque eu acho que faz parte da história. Sim, claro. Não dá pra apagar a página inicial da história, né? Se a pessoa quer entender o contexto inteiro da Fresno, do quarto dos livros até o Cara, Nunca Fui Embora. Sabe que uma vez eu estava numa conversa com o Marcelo Nova e eu lembro bem dos primeiros discos do Camisa de Vênus, enfim, tudo, e aí eu falei pra ele, cara, por que você nunca mais tocou Beth Morreu? Eu sei que é uma música que hoje não faz nem sentido, né? Enfim. Eu tinha um vinil ao vivo. Eu também. Aí eu falei, porque ele falou, a resposta dele foi, porque eu acho essa música uma bosta. Aí ele falou assim, mas era o melhor que eu podia fazer naquele momento. E tá aí a música pra quem quiser ouvir. Mas eu falei assim, naquele momento eu não sabia fazer nada melhor do que aquilo. Mas hoje, eu ouvindo, acho que aquela música é uma bosta. Então, tem um pouco disso, né? É a tua história, né? Você não vai apagar a tua história. Você pode olhar pra ela hoje... Até criticamente. Até criticamente. Tem música que às vezes a letra meio que envelheceu mal. Assim, mas assim... Mas tá lá. Tá lá. Fiz, cara. Quais as chances de uma pessoa aleatória falar, nunca ouvi uma banda, uma música dessa banda Fresno, vou escolher um CD aleatório. Esse aqui, aí clica no primeiro e fala, nossa, que banda ruim, mal gravada. Não vai acontecer isso, entendeu? Isso. Quem vai ouvir é quem conhece a banda e quer saber todos os momentos da história. Óbvio. Então vamos falar um pouquinho mais sobre a composição. Uma música que você compôs junto com a Karen. Como é que foi, cara? Trabalhar a história de um relacionamento difícil. Não, pode parecer algo estranho, né? Porque é muito pessoal. E é muito uma coisa ali que se vive. E que às vezes não é necessariamente o que tu sente a vida inteira. Mas é um bagulho que também se mistifica muito, assim. Eu sou um cara que eu não acredito em song camps pra fazer música bonita. Tá. Tipo assim, pra fazer música de verdade é uma sacanagem. Porque eu acredito assim, no tipo de música que é normalmente o que eu ouço. O processo de escrever normalmente é uma coisa meio solitária, assim. Ou pelo menos, às vezes pode ter colaboração. Assim como eles colaboram pra caramba, assim, pô, Lucas, eu não tô entendendo o que você tá dizendo, ou e se disser isso dessa forma e tal. Mas eu digo assim, quando tu quer saber o que o John Lennon lá tava querendo, Imagine all the people, tipo assim, é muito um bagulho que partiu dele, que aí ele mostrou pra banda, e a banda é o alto-falante que vai trazer aquilo. Aí sim, meteu uma bateria assim, não sei o que, aí vira um puta de um negócio, né? E também é isso, no caso da Karen, ela é a primeira pessoa que ouve as músicas, né? Sim. E na verdade, assim, eu deveria já ter acreditado ela em pelo menos umas outras 10 músicas, só que na época eu ainda não tinha uma clareza
mental de entender que aquilo que estava acontecendo ali era composição, entendeu? Mas hoje eu também sou muito mais crítico em relação assim, isso aqui tá rolando uma co-composição aqui. As pessoas que estão ali, tanto que às vezes nesses próprios song camps, tem um bagulho assim que é... Quem tá dentro daquela sala é compositor do bagulho. Sim. Mesmo às vezes a pessoa pode ter não falado nada, né? Porque é muito mas isso. É isso, né? Tá porque, criando um insight ali, um input, uma coisinha que tu falou. Brainstorm ali. Se deixar mais devagar, tudo isso interfere na música e tudo isso pode fazer ela ser boa ou ruim. E no caso, tem outros até no disco assim, mas tem, por exemplo, tem uma música que era Pra Sempre, que é a última música sem ser um interlúdio, que é uma música que eu tinha feito, que é uma coisa bem normal que eu faço, assim, isso aqui ficou bonito e vai ser uma musiquinha, assim, desse tamanho. Que teve isso com a Rocha também, com a música nossa mais velha, que aí eu mostrei pra cara, ela, lindo, mas, termina isso aí. Como assim termina? Tá pronto? Ela, não, tipo assim, dá vontade de cantar isso mais uma vez. Aí quando a ideia bate, eu fico até assim, que merda, vou ter que fazer. Já era uma coisa que o cara suspeitava. E no caso, então assim, só que assim, eu vou dizer que as pessoas não compôs a música comigo? Claro que compôs. Então, quer dizer, não foi o momento que vocês pararam pra compor, é que foi acontecendo. Mas também acontece uma coisa, eu acho que na segunda, que é Quando o Pesadelo Acabar, às vezes eu tô meio preso de letra, assim, ou de melodia, aí eu meio que deixo o meu vocal mutado, assim, e falo, no caso foi pra cara, e falei assim, cria aí canta aí coisas, qualquer coisa, mas sem apego, né? Tá. Aí às vezes a pessoa tira uma melodia do nada. Entendi. Que tipo assim, isso aqui clareou pra mim. Isso aí eu já fiz várias vezes, até música velhona nossa lá, absolutamente nada. O Lelo foi lá e cantarolou umas coisas, aí clareia pra ti, né? Porque esse é o grande lance da música, é o ping-pong. E às vezes não precisa ser uma puta de uma raquetada, né? Entendi. É só se tu falar uma provocação, né? Que eu acho que é onde mais entra, assim, a co-composição. Mas a gente também, no caso ali, minha mulher tem uma coisa séria ali acontecendo, a gente não entra também muito no pormenor do... né? Se eu tiver uma questão pra falar com ela, eu vou lá e falo com ela, não faço uma música. Mas é óbvio que a gente faz música sobre o que a gente vive, e é natural que às vezes isso se condense numa experiência da vida, assim, e talvez, às vezes, fossem outras pessoas envolvidas, talvez, ela seria um bagulho ruim, assim, o que tu tá falando aí, não sei o quê. Imagina, cara, vem ajudar aqui nessa música aqui, eu preciso de alguma coisa. Aí a música, eu odeio a minha esposa. Não, mas teve também, por exemplo, a própria música do Lulu, a música que eu fiz, né, a música da Fresno lá, que tem o Lulu participando. Eu me lembro que aí, tipo, uns parentes meus, assim, mas o que a Karen acha desse papo aí? De longe eu vi você, não sei o quê, porque é como se o cara tivesse encontrado uma ex, assim. Aí eu não preciso só fazer músicas sobre as coisas que estão acontecendo na minha vida agora. Sim, assim, eu já vivi um sentimento parecido com isso. E nem era tão legal, mas eu saberia como transformar aquilo num negócio mais forte, porque fosse candidato a ser uma música... Entendi. Sabe? Todo mundo já viveu isso. Eu acho que é muito também um outro vício do artista, e vários ficam doentes em relação a isso, que é se obrigando a viver uma vida, às vezes, miserável, porque quase acha massa, quase glamoriza aquilo, né? E aí faz música assim, porque eu sou muito intenso, e esses papos assim, e não. Eu acho que a gente tem momentos... E que a gente consegue, assim, uma pessoa que vive a vida dela, ela tem momentos em que ela vai ter esses momentos de uma intensidade, um negócio, e a questão é que as músicas da Fresno, elas meio que acabam tratando sobre isso, assim, é o que mais me dá gatilho de compor e de fazer, e que fica na memória, e quando eu vou falar sobre uma coisa, justamente são essas coisas. Entendi. Meio que isso. E como é que você desenha a parte vocal, que é super intenso de uma música dessa, os nuances todos, né? Você já vai... Conforme você vai fazendo, você vai sentindo já como você vai cantar cada trecho, ou como você vai traduzir cada momento da música. Como é que você pensa? A gente é muito autodidata em relação a isso, mas assim, uma coisa que mudou a minha vida, eu tinha 15 anos, e aí eu gravava já minhas primeiras composições, e aí um amigo meu falou, tem um programinha aqui que tu pode gravar um violão e depois tu grava a tua voz, e depois tu pode gravar outra voz. Eu, como assim? Né, eu aprendi que existia a gravação multipistas, né? Que hoje, tipo assim, mas isso em 2000 era tipo, uau! E sério que eu posso fazer isso? Não preciso de um estúdio? Tanto que as primeiras demos da Fresno eram no meu computador, podríssimo assim, com aquele microfonezinho que vinha com o computador. E aí eu gravava isso, tinha tanto chiado que o chiado dos 10 canais que eu gravava virava um hiper chiado. Cachorro latindo. Não, e quando dava, como o computador já não era feito pra isso, a configuração dele não era pra isso, dava umas mini travadinhas que dava uma tirada do tempo, assim, as coisas. Nossa, mas então ali eu já entendi assim, eu posso harmonizar a voz, eu posso fazer várias coisas. Então assim, com nada, assim, isso não era nada, não tinha nada.
Mas existia um sentimento de, pô, eu conseguiria produzir um negócio, né? Mas assim, cada disco foi se aprendendo. Pô, a gente passou 5 anos lá no Rick. O Rick é um cara que, quando ele estava gravando instrumental, ele tava fazendo qualquer outra coisa, assim. Mas na hora da voz, ele chegava lá, mandava todo mundo embora, apaga a luz. Ele gostava de criar um momento pro vocalista, que é o cara que tem na mão ali. Às vezes a música é a voz do cara, né? Sim, claro. Às vezes é só isso, né? Então assim, ele sabia que pro vocalista ter na mão, entender a importância daquele momento, até pra ele meio que não esquecer daquele momento, assim, pra tu fazer uma coisa com cara de, tipo assim, ó, isso aqui vai ser muito foda. Então ele tinha esse negócio de preparar psicologicamente, eu, no caso, pra cantar um negócio. O que às vezes é ruim, né? Porque às vezes é melhor tu só cantar sem ficar pensando muito. Isso pode não... acordar e cantar. Isso pode não funcionar muito também, mas ali eu peguei muitas manhas sobre de como entregar uma letra e tal. E depois que a gente saiu de lá, foi quando eu comecei já a me sentir seguro pra produzir um negócio da Fresno. E, cara, é o bagulho que eu mais perco tempo fazendo na vida, assim, gravar voz. Não é perder tempo, é investir. É investimento de tempo. Não, mas é onde mais, assim, eu gasto bastante tempo. Mas, assim, hoje, como eu estudo na minha casa, quando a gente grava as coisas e tal, assim, a primeira voz que gravou, assim, não existe mais a demo, né? Porque, assim, a primeira voz que gravou, ela fica. Dificilmente eu vou gravar ela. Aí, não, mas agora quando gravar de verdade, a gente traz um outro microfone. Não, já grava tudo muito valendo, porque eu acredito muito, assim, na força da primeira ideia. Com certeza. Principalmente em termos de arranjo, assim. Sabe? E se eu fizer... já aconteceu muito, assim, de a gente gravar uma baita numa demo e aí levava pro Midas, assim, pra eu gravar de novo no álbum. E aí meio que gravava tudo de novo. E aí às vezes esquecia umas coisinhas. Mudou alguma coisa? Talvez? Não, mas eu me lembro de depois eu vi... eu tinha esquecido disso aqui, não sei o quê. Então, assim... A mesma sessão de computador que eu abro, que tem a primeira ideia, o primeiro rascunho, é a que vai ter a última que vai, tipo assim, exportar os arquivos pra um cara mixar. Entendi. E é ali que gasta mais tempo. E com o tempo também tu vai entendendo que aí sim é cabeça de produtor, já não é mais cabeça de músico, que é tipo assim, tá, mas o que é importante nessa música, né? Que é o mais difícil. E banda, então, banda que tá começando, é um bagulho muito clássico, né? Vamos gravar o nosso primeiro CD. Aí chega o guitarrista lá com 3 guitarras, um amplificador e fala, vou gravar minhas guitarras, né? Gravar minhas guitarras. E aí não existe nem essa questão, assim, por exemplo, de um produtor falar assim, legal que tu vai gravar as guitarras, mas ó, essa aqui não tem guitarra. Essa aqui, eu acho que o outro cara ali grava uma, sabe? Então tinha muito no começo, assim, uma necessidade de todo mundo tocar tudo, criar tudo. Isso é a jovialidade, né? Sim, claro. E, o batera, jovens no rolê. Batera, assim, nossa, é o único momento de uma gravação, assim, que o mundo para pro cara tocar bateria o dia inteiro e bater até ficar bom. Cara, e a gente não é assim, se uma música ela tem cara de que não tem bateria, eu sou o primeiro a dizer, cara, essa música acho que nem tem que ter bateria. Mas isso é só a maturidade. Eu acho que é só a maturidade, assim, certo, mas a gente tem uma visão muito da coisa em toda. Às assim. vezes da pessoa não gravar o bagulho assim, mas o disco ele é da Fresno. Aí, tipo, não existe uma individualidade dentro da Fresno a ponto assim, mas eu não botei. Às vezes tem bandas que, claro, umas bandas que são muito focadas no instrumento de um cara, sei lá, um disco do um metal, assim, quero agora ouvir o solo do não sei quem. Mas, porque já é um outro tipo de música, né? Sim, mas claro. No nosso caso é assim, o que a Fresno vai mandar pro mundo agora? E meio que como isso é feito e que meios a gente vai chegar pra fazer isso, meio que não importa, assim. O lance é que aquilo ali venha de um consenso da banda, a gente conversa muito sobre o que fica, o que sai, e deixa o material também ficar velho na cabeça, assim, pra não ter mais aquele apego da coisa nova, de poder ir enxugando, assim. E aí entra uma coisa da produção, que é o que é importante aqui. Que era o normal no começo, tu enfiar coisa demais. Sim. E tudo é importante, tudo é maravilhoso, tudo é lindo. É muito fácil criar coisas legais, só que fazer aquela que é tão importante que o fã cantarola, assim, uma guitarra, um negócio, claro. Esse é o grande lance. Um arranjo que não é nem a letra, assim, um arranjo que é cantado pelas pessoas. Isso é muito incrível. É aí que vem a genialidade do negócio, assim, é isso que a gente busca. Então até o som, querendo ou não, é um disco que tem uma sonoridade até mais simples do que outros discos, assim, menos coisas, vai. E mesmo assim é coisa pra caramba. E a ideia do clipe? Com aquela cara meio retrô, enfim. Qual que é a parada, meu? A gente tem uma ela que é a Camila Cornelsen. Ela se envolveu, eu conheço ela de muitos anos. Ela cantava numa banda chamada Copacabana Club. E ela é fotógrafa, trabalha com publicidade, é uma diretora, né, de fotografia. E desde o Sua Alegria Foi Cancelado também, a gente começou uma parceria da banda meio que ser um veículo pra ela fazer piras
fotográficas e cinematográficas e coisas assim. Então, hoje em dia, quando vai lançar um disco, tudo isso é muito discutido com ela, entendeu? Então, assim, o que a gente vai fazer no próximo disco, né? E tipo, tanto que hoje em dia ela é meio que uma integrante da banda, assim, devia estar aqui, só que ela mora nos Estados Unidos. E aí foi muito isso, assim, pô, a música Eu Nunca Fui Embora, então... E ela tem uma visão que às vezes é fora da caixa, assim, porque quando a gente ainda não tinha pessoas pra cuidar disso pra gente, né? Pô, assim como, às vezes, sabe o diretor que às vezes quer fazer a trilha e fala assim, nossa, fiz um bagulho muito incrível. O cara assim, não, isso não é tão legal, esse é o que tu consegue fazer. Dá pra um cara de produção musical fazer, que vai fazer um bagulho melhor. A mesma coisa pra clipe. Claro que tem grandes artistas que são grandes realizadores de vídeo, mas não é o nosso caso. E então eu deixo muito assim, qual é a tua pira, né? E no caso, era meio que... Primeiro que a gente queria, assim, nos mostrar. Às vezes o clipe tu não quer mostrar, mas assim, pô, é um disco novo, é uma era nova, vamos nos mostrar. Aí como a gente se mostra de um jeito que reflita esse momento, assim. Então, a gente tá, tipo, dentro de televisão, tá fora de televisão, tá com o instrumento sumido, tá sem os instrumentos, tá tocando junto numa coisa pequenininha, tá se filmando numas telas. Então, assim... É meio que uma grande brisa, uma grande lombra com a gente mesmo, assim, com aquela coisa pequena, porque nós três somos esse núcleo aqui que gera essas músicas e tal. Mas é um clipe que teve uma lombra bem visual, assim, que não é aquela coisa que a gente se acostumou muito no começo dos anos 90. Uma história de um casal que o cara liga pra mim, e os dois se encontram, eles brigam, aí bate o carro e não sei o que. Sabe, a gente queria fazer tudo nesse disco. Teve sempre partiu de uma ideia de fazer algo que seja muito clássico, assim, desde um Fresno clássico até, ou então um bagulho que seja o clássico clipe que tu olhava lá na Mix TV, saca? Aquele clipe, nossa, que não tinha assim, ficar... E depois foram começando a rolar uns clipes meio megalomaníacos, tipo, Wake Me Up When September Rains. Aí todo mundo, nossa, agora o clipe tem que ter 12 minutos, não sei o quê. Um curta, não era um clipe, claro. É um curta. Mano. Então, assim, foi trazer essa coisa da simplicidade também. Um clipe que, se for ver, é simples. E, por exemplo, teve um outro clipe que a gente fez com ela, que é o de Vou Ter Que Me Virar, que é um clipe que é nós sendo filmados por um robô, tá ligado? É nós sendo filmados por uma câmera robô, interagindo com essa câmera robô. E tudo meio que num clima meio de sonho, assim. Então, eu acho que ela tem Ela fez o do Lulu também. Mas assim, ela tem uma visão que pra gente é bem... É muito uma visão diferente, assim. Não é tipo o clichê. Às vezes, se for mandar um fã dirigir, ele vai falar assim... Agora que tu fala, eu nunca fui embora, põe assim, vocês não indo embora. Lógico, vocês dizendo que vão voltar. Fica aquela coisa do clipe literal. Agora tu vai pra um cemitério e chora. E uns bagulhos assim. E tipo, a gente quer muito... fazer coisas que tenham uma cara clássica e que nesse caso o clipe também a gente brinca ali com formatos de vídeo e tal, que é um bagulho que a gente também faz muito no som, né? Que às vezes pegar um som que hoje em dia tu pode gravar a coisa mais limpa, mais perfeita do mundo e dar uma estragada, assim, que é o que traz aquele confortinho no coração, assim. Então vamos ouvir uma versão acústica agora. E logo quando eu tava acreditando que eu já tava bem, parece até que você adivinhou. Você sabe me abalar como ninguém. E desde então me liguei que apesar de parecer eu nunca fui embora. Você quem deu fora. Você me salva e me faz mal. Já começou pelo final. Me dá coragem, me dá medo. Explanou os meus segredos. Como é que é ter esse mini poder? Só é feliz se fizer alguém sofrer. Já me tratei que é pra ver se passa. Tua memória eu não quero nem de graça. E desde então eu me liguei
apesar de parecer. Eu nunca fui embora, você quem deu fora. Eu nunca fui, eu nunca vou, não é assim que eu sou. Você me salva e me faz mal. Já começou pelo final. Me dá coragem, me dá medo. Explanou os meus segredos. Você me salva e me faz mal. Já começou pelo final. Me dá coragem, me dá medo. Explanou os meus segredos. Ah! Sensacional. Ficou bom, hein? Ficou bom demais. Nossa. Sempre fica, né? Vic, eu acho que esse cantor tem futuro. E, cara, eu acho que ele precisa cuidar da voz dele. Mas você tem noção que a gente falou dos 20 anos, né? Do primeiro álbum pra cá, foi assim. Sim. Daqui a 20 anos é assim também, cara. Pô, Você mas tem eu- noção que você vai ter que cantar desse jeito eu daqui a 20 ainda tô anos, melhorando, né? Você né? sabe bem o que você tá fazendo, As músicas né? que eu canto hoje eu não conseguiria cantar em 2006 ali. Não conseguia. Mesmo. Sim. Então assim, ainda tá melhorando. Agora, assim, hoje eu ainda tô meio zoado no final de semana, tava meio dodói. Mas assim, no geral, que é um bagulho que eu piro muito, que eu fico maluco, como às vezes artistas de outras gerações não piram, é tipo assim, cuida da tua voz, meu irmão. A gente vê muito assim, artistas mais velhos e tal, que a pessoa não consegue mais cantar os bagulhos. E não é a voz gasta. Tipo assim, não, cara. O que mais tem aí é gente pra cuidar da voz das pessoas, pra recuperar a voz das pessoas. E eu ainda tô, tipo assim, pagando aula com não sei quem pra aprender tal técnica que faz isso, não sei o quê. Por exemplo, uma coisa que aconteceu foi que lá atrás, quando a gente começou a ficar maior, o Rick nos botou pra fazer uma fonoaudióloga, né? Que era pra tipo assim, tá, vamos dar uma coordenada pra esse cara aprender a aquecer a voz, desaquecer a voz, coisas básicas assim. Mas eu fiquei tão numa noia na época que eu comecei a cantar de outro jeito, né? Então, Redenção é um álbum que eu cantei de um outro jeito. E se pá, esse jeito que eu cantei deu muito certo, né? Porque eu disse que foi um sucesso. Mas eu sinto assim que minha voz tava cosplay, assim, de um jeito estranho. E depois daquilo eu nunca mais consegui gritar. Eu cantava muito agudo, sempre cantei muito agudo. Mas aí durante a pandemia mesmo, comecei a fazer aula com o Bill, que é um cara que basicamente ensina os cantores a gritar. E aí, nossa, mano, era gritar, ia lá em casa, assim, fechava o estúdio e ele ficava gritando, Que assim. demais. E aí eu comecei a ver uns vídeos bem velhos da Fresno, que eu chegava nesse grito, mas nem era um grito técnico, era uma coisa do tipo, sabe, tu tá Era tão na emocionado. vontade, Na que vontade. Era da vontade, né? O Dave Grohl é assim, Na vida, emoção. né? Tu tá tão emocionado que simplesmente dar aquelas notas não é. Tu precisa ter uma camada a mais de intensidade, assim. Mas eu senti que eu tinha perdido isso. E com essas aulas, recuperei isso. E agora eu consigo... Essa música mesmo, eu nunca fui embora. Mas que o refrão dela eu canto meio gritando, assim. Que talvez só isso trouxesse essa intensidade que a gente queria. Mas aqui na versão acústica você viu que eu cantei cantando. Então assim, porque eu acho que também a música... Assim, a música não vale pra todas as músicas. Mas eu gosto de uma música em que se tu tirar tudo dela e ficar só a composição... eu acho isso incrível. Tá? Ela tá massa. Ela Eu ainda acho- tem eu acho tudo isso ali. foda. Né? Eu acho que o rock é muito isso, né? Qualquer rock, mano, se tu tirar, arrancar tudo e... Por isso que os acústicos, né, foram tão sucesso, assim. Porque às vezes o cara não... Às vezes a pessoa não é tão roqueira, mas aí tu tirou as guitarras do Titãs ali, tu ouviu só as composições do Titãs e falou... E aí, de repente, tu entrou na música Nossa! do cara. Entendeu? Então é o melhor jeito pra trazer pessoas, assim, pro rock é o acústico. Uma vez, numa conversa, acho que foi o Lulu que tava aqui, a gente conversando sobre isso, quando ele gravou o Acústico MTV. E aí, como é que foi levar as músicas, todas as composições pro acústico? Acho que foi ele que falou. Ele falou assim, cara, foi muito fácil, porque eu só cantei as músicas como elas nasceram. Então, as músicas nascem. E aí você assim, tem a essência da essência ali, né? É isso aí. É muito Pessoal, muito, muito, muito obrigado vocês terem vindo aqui.
Esperamos vocês de volta em muito breve, quando a parte 2. Parte Dois tá 2. aí, já estamos marcando. Nem vamos perder nosso cadastro ali no Você não prédio. quer? Não tem um spoiler de quando vai perder o cadastro. Não temos data ainda, mas é em breve. Mas é esse ano, esse ano. Bem em Não, breve. Não vou esquecer. Muito em breve. Meio do ano. Se você tivesse lançado tudo, seria um álbum duplo. Como nós não temos um álbum duplo, vamos ter 2 partes. É isso. Uma de cada lado do vinil. Uma de cada lado do vídeo. Cabe? Cabe, né? Foi pensado. Pessoal, muito obrigado por vocês terem vindo. A gente conversou com a Fresno, a gente falou Eu Nunca Fui Embora, maravilhosa música, cara, parabéns, cara. Valeu demais. Soa aquela coisa, né? A Fresno não tem erro, né? Você ouve, está sempre soando como Fresno, mesmo que vocês tenham as nuances. Você falou, né, no começo que uma música às vezes não tem exatamente do álbum aquela conexão com a outra, mas, cara, o fio condutor da banda tá sempre ali, né, cara? Então isso é parabéns, cara. Não é fácil manter a isso vontade, ao é o longo de amor de tantos fazer. anos, cara. É isso. A gente tava com saudade aqui da Mix, não vamos demorar pra voltar. Mas não vamos nem cancelar o cadastro. É isso. Vamos ter o cadastro. Valeu. Pessoal, valeu, muito obrigado. Valeu demais. Sabe aquela música? Fica por aqui com a Fresno. A gente volta em breve com a Fresno e com outras canções. Ouça-nos nas redes sociais, nas plataformas de streaming, na rádio, em tudo quanto é lugar. Valeu. Feito. Valeu! Você ouviu Sabe Aquela Música?